Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos falar sobre House of the Dragon, o primeiro spin-off de Game of Thrones. A nova série sobre o mundo de Gelo e Fogo estreou na HBO no último domingo, e o resultado não poderia ter sido melhor. House of the Dragon lançou seu primeiro episódio já mostrando que vai vir com tudo, o que acaba sendo um alento para os fãs, já que muitos fãs, a grande maioria para ser exata, não curtiu o final de Game of Thrones e por conta disso, as expectativas em relação à nova série do universo estavam lá embaixo. Só que House of the Dragon vai muito acima das expectativas, mostrando que veio com tudo e justamente para respeitar o universo criado por George Martin. Como a série se passa no momento da história de Westeros em que, em relação a Game of Thrones, foi apenas mencionado pelos seus personagens, é muito legal que o primeiro episódio vai nos dar um resumo de qual é o contexto, qual é o cenário dessa narrativa. No caso, o rei Jaehaerys, ele não deixa herdeiros, ele tem apenas uma filha mulher, que é a princesa Rhaenys. E para tentar evitar uma briga pela questão da sucessão de Westeros, ele vai reunir os lordes dos Sete Reinos para decidir quem seria o seu sucessor. Os lordes de Westeros, então, escolhem Viserys Targaryen como sucessor do rei, deixando Rhaenys de lado, aquela que de fato tinha muito mais direito em relação ao trono do que o seu primo. E assim ela passa a ser conhecida como a rainha que nunca foi. Logo em seguida, aparece um pequeno texto na tela dizendo que isso tudo se passou 172 anos antes do nascimento de Daenerys Targaryen, ou seja, mostrar essa homenagem a uma das personagens mais queridas da série original já traz assim, já aquece um pouco o coração dos fãs. É realmente muito emocionante colocar a Daenerys como o nascimento da Daenerys como um marco histórico para a gente ter uma noção da linha do tempo da história dos Sete Reinos. E assim a série começa 9 anos após o início do reinado de Viserys I, nos mostrando que ele também está aí numa crise de sucessão ao trono, já que ele ainda não teve um filho homem. Ele teve uma filha mulher, que é a Rhaenyra, que é uma das melhores personagens que vai vir nessa série, porque ela já mostrou tudo o que ela vai ser capaz de fazer logo no primeiro episódio. E a gente vê outros personagens também, na qual são incríveis, A gente tem que levar em consideração que esse elenco tá muito legal, tá muito bem escolhido. A Rhaenyra roubou a cena. O Viserys, ele inicialmente mostra que é um pouco... Ele parece fraco, um pouco imprestável. Eu acho que é mal de nome, eu acho que nem o Viserys dá certo completamente, sabe? Mas ele logo em seguida mostra uma força muito grande ao peitar o irmão, ao encarar o irmão, que é o Daemon Targaryen, que ele é líder dos soldados da cidade, dos Cavaleiros Dourados, e ele é um personagem extremamente cruel. E a gente consegue tanto ver que o Daemon é cruel, que a gente passa o episódio inteiro com medo dele matar alguém importante, simplesmente porque estava a fim de matar, porque ele passa uma energia bem assim mesmo, que ele acha graça na violência, no sofrimento alheio. Além disso, a série traz cenas incrivelmente intensas e fortes que nos remete às origens lá, às primeiras temporadas de Game of Thrones, e muitas vezes até mesmo mais violenta, Eu creio que assim, a cena do parto de Baelon, que seria o filho homem do Viserys, é extremamente intensa, violenta, na qual passa essa emoção para o público consegue sentir toda a dor e sofrimento do seu nascimento. Não acredito que tenha sido uma cena gratuita, eu acho que na verdade foi uma cena extremamente importante de ser mostrada, pois os partos não eram fáceis na época da Idade Média, Eu creio que Game of Thrones foca muito na violência e na dificuldade de reinar em relação às batalhas, às ambições e tal, mas é muito legal que House of the Dragon, ele comece, a cena mais violenta da série, a primeira cena mais violenta da série, seja uma cena de parto, porque os partos também eram difíceis. E os partos são o centro de toda a questão de sucessão da Idade Média, das famílias reais, E não vai ser diferente com a casa Targaryen. Só que Baelon passa a ser conhecido como o herdeiro por um dia, já que ele sobrevive apenas poucas horas após o seu nascimento. E assim Westeros retoma a uma crise de sucessão. E todo mundo tenso, E para tentar evitar que Daemon, seu irmão, se torne o rei, seja o seu sucessor, já que ele é uma pessoa com intuitos extremamente violentos, Viserys vai anunciar oficialmente que a sua filha Rhaenyra é a sua real sucessora, iniciando assim, começando assim,
tudo que vai levar ao conflito A Dança dos Dragões, que é o conflito entre os próprios Targaryens, onde eles vão disputar o trono de Westeros. Então a série vai mostrar ao público um dos fatos mais importantes da história de Westeros e retoma também todo aquele clima de Game of Thrones. Então temos muita violência, na verdade até mais eu creio, né, que vai ter mais violência do que a série original, já que, como se passa no passado, consequentemente acabam sendo tempos mais violentos e mais delicados em relação à ambição da nobreza e as questões de sucessão. Os Targaryen, mesmo passando 300 anos no poder, esse poder ainda é muito frágil e pode ser rompido a qualquer momento. Na verdade, o que pode destruir a Casa do Dragão é a própria Casa do Dragão. Além disso, a série pensou em todos os detalhes para representar todas as famílias nobres, toda a ideia dos Targaryen, da conquista dos Targaryens na série. Uma coisa que me impressionou muito, que até emocionou, foi como o trono é representado. Obviamente, eles vão utilizar o trono de Game of Thrones como base, mas ele é representado de uma forma muito mais próxima à descrição do livro do que foi na série original. É um detalhe que eu acho que, para os leitores, nem foi tão criticado assim em Game of Thrones, né? Teve outros detalhes em relação à adaptação que foi muito mais criticado, mas foi muito legal eles terem esse cuidado e pensado no trono. O trono tá incrível, os dragões nem se falha, é muito legal a gente ver muito mais dragões, né? A série se passar numa época em que dragões vivos é algo normal dentro daquela sociedade, né? Então é tudo muito perfeito. Os detalhes na roupa da Rhaenyra, ao ser apresentada como a sucessora do rei, na qual ela tem na sua roupa detalhes representando todas as casas importantes de Westeros. Isso também é muito bem pensado, é muito caprichado, né? A série ela vem com um capricho muito grande em relação a isso. House of the Dragon, logo no seu primeiro episódio, já mostrou do que é capaz e veio com tudo. Tem tudo para ser uma das melhores séries da HBO, assim como a sua antecessora, e na verdade tem tudo até para ser melhor do que Game of Thrones, levando em consideração como a série vai se desenvolver. Tudo depende do seu desenvolvimento, dos próximos episódios e da próxima temporada, porque com certeza, mesmo ainda não tendo a confirmação, House of the Dragon vai ter aí muito mais do que apenas uma temporada, pois a série já chegou prometendo e se mostrou ser até mais fiel ao universo escrito por George Martin do que Game of Thrones. E vocês, já assistiram o primeiro episódio de House of the Dragon? O que acharam? O que esperam para essa série? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!